Nós podemos fazer uso da interpretação geométrica, tanto da derivada quanto da integral ou das integrais de funções. E, com isso, a partir do gráfico, por exemplo, da coordenada espaço como função do tempo, eu posso determinar a velocidade a cada instante de tempo a partir do gráfico. Vamos então começar com o gráfico da coordenada espaço como função do tempo. É claro que o que é dado no caso é o gráfico. Então eu tenho aqui um gráfico qualquer. Vamos imaginar um gráfico com essa forma aqui. E nós sabemos da interpretação geométrica da derivada, e lembrando que a velocidade escalar como função do tempo é igual à taxa de variação dos espaços, taxa essa instantânea de variação dos espaços como função do tempo. Essa é a definição de velocidade. Ora, nós sabemos da interpretação geométrica da derivada que, se eu considerar um ponto qualquer aqui, então, para esse instante de tempo, que eu vou chamar t0, é claro que para esse instante de tempo t0, eu tenho um valor para a coordenada espaço igual a S0. E digamos que eu queira determinar a velocidade da partícula nesse instante de tempo t0, utilizando a interpretação geométrica da derivada. Ora, a interpretação geométrica da derivada é que a derivada me dá a tangente da inclinação. Ou seja, a derivada por esse ponto, V, é igual à tangente do ângulo θ, onde o ângulo θ é o ângulo formado pela tangente à curva, porque o que eu desenhei aqui é a tangente à curva, por este ponto, tangente à curva, é muito importante entender isso, eu tenho a tangente à curva, essa tangente forma um ângulo θ, e a velocidade é igual à tangente deste ângulo θ. Portanto, dada a interpretação geométrica da velocidade como a tangente à curva dos espaços em cada ponto, eu posso determinar a velocidade num ponto arbitrário, considerando a tangente desse ângulo θ. Claro que o que a gente faz para determinar a tangente desse ângulo θ é considerar t0 e t0 um instante de tempo posterior, t0 mais ΔT. Nesse instante de tempo, eu considero agora a posição desse ponto ao longo da tangente, de forma que esse intervalo de tempo aqui é igual a ΔT, e é claro que associado a essa posição aqui, eu tenho também um outro valor, que seria S0 mais ΔS. Portanto, aqui eu tenho ΔS e a velocidade, portanto,
é determinada como sendo igual à relação entre ΔS dividido por ΔT. E com isso temos um método bastante simples de determinar a velocidade da partícula num instante de tempo t qualquer a partir do gráfico. Vamos agora analisar o caso mais interessante, no qual eu especifico a velocidade como função do tempo. Ora, se o gráfico é um gráfico da velocidade contra o tempo, então, se esse gráfico assumir uma forma assim, eu posso determinar, lembrando que a aceleração como função do tempo é igual à derivada da velocidade com respeito ao tempo, eu posso agora determinar a aceleração no instante de tempo qualquer, que eu vou chamar pura e simplesmente de t0, eu posso determinar a aceleração no instante t0, considerando agora a inclinação da tangente ao gráfico da velocidade por esse ponto. E essa curva tangente é esta curva aqui. É uma reta tangente à curva passando por esse ponto aqui. Então, essa aqui é a reta tangente. É sempre bom lembrar, essa aqui é a reta tangente. Agora, eu vou calcular a tangente no sentido de função, né, do ângulo θ. E a maneira de fazer isso é, novamente, considerar agora um instante de tempo t0 mais delta, até encontrar a reta tangente, e agora considerar não somente este valor aqui é V0, e este valor aqui é V0 mais ΔV. E, portanto, a aceleração pode ser determinada no, digamos, ponto t0 como sendo igual a ΔV dividido por ΔT. Esse ΔT pode ser qualquer, é esse intervalo de tempo aqui. E, portanto, para cada intervalo ΔT, eu vou ter um valor correspondente aqui de ΔV. E com isso, eu tenho um método gráfico bastante simples de, a partir do gráfico da velocidade contra o tempo, eu posso determinar a aceleração para cada instante de tempo. Basta que eu considere a reta tangente à curva ou ao gráfico pelo ponto considerado. No caso da velocidade, se eu tiver um gráfico como esse que eu vou mostrar aqui, agora eu tenho um gráfico da velocidade contra o tempo e digamos que esse gráfico tenha essa forma aqui. De acordo com a interpretação geométrica da integral, eu posso dizer que, se eu tenho aqui dois instantes de tempo, t1 e t2, de acordo com a interpretação da integral como área sob
uma curva até encontrar o eixo das ordenadas, então eu posso, ao calcular a área sobre esta curva aqui, observem aqui a área, então se pode mostrar que S de T2 menos S de T1, isto aqui é igual ao espaço percorrido entre os instantes de tempo T1 e T2, isto é igual à integral de V de T' dt' no intervalo de tempo T1 e T2. Portanto, se pode ver facilmente que a área sob a curva, esta área aqui, me dá, por conta dessa interpretação geométrica da integral, e como S de T2 menos S de T1 é igual ao integral de T1 até T2, de V de T' dt', então o ΔS é sempre igual à área sob a curva. Se eu souber calcular essa área, calculando esta área, eu vou encontrar ΔS. Ou seja, o espaço percorrido entre um instante de tempo T1 e um instante de tempo T2. Muito bem, finalmente vamos considerar um gráfico da aceleração escalar, né, contra o tempo. Colocamos aqui nas abscissas a aceleração e no eixo das ordenadas, como sempre, colocamos o tempo. Aceleração versus tempo. E vamos imaginar que o gráfico seja dado. E ele tenha essa forma aqui. A partir do gráfico da aceleração contra o tempo, nós podemos inferir diferenças de velocidades. Vamos entender isso agora. Digamos que eu esteja interessado em determinar a diferença de velocidade entre os instantes de tempo T1 e o instante de tempo T2. Consideremos agora, para esse instante de tempo T1, nós podemos considerar entre T1 e T2 uma área delimitada por esta curva, que é o gráfico, e o eixo x. Ora, se lembrarmos que, por definição, V de T2 menos V de T1 é igual à integral entre T1 e T2 de A de T' dt', e lembrando a interpretação geométrica da integral como uma área sob a curva, então nós podemos inferir a partir desta integral e da sua interpretação como área sob a curva, nós podemos calcular a variação da velocidade, e essa definida como sendo igual à velocidade no instante de tempo T2, menos a velocidade no instante de tempo T1, ΔV é igual à área sob a curva, entre o eixo x e a curva. Então, basta
calcular esta área, calculando-se esta área, nós vamos inferir, a partir do cálculo dessa área, a diferença de velocidades entre os instantes de tempo T1 e T2. E, com isso, nós encerramos essa discussão sobre o uso de gráficos para se determinar os espaços, ou melhor, espaços percorridos, para se determinar a velocidade a partir do gráfico dos espaços, para se determinar a aceleração a partir do gráfico da velocidade e, finalmente, inferir as diferenças de velocidades a partir do gráfico da aceleração. E com isso, então, encerramos o nosso exercício.